Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Mais um dia que é difícil de gravar, é difícil de mostrar a cara, mas estamos aqui. Deixa eu falar os assuntos do vídeo e você decide se fica até o final. Primeiro a gente vai falar sobre o conselho que tá pedindo explicações pro Leco e pro Vinícius Pinotti e eu vou te explicar sobre o que e como isso funciona. Depois também vou te falar sobre goleiro. Dorival Júnior pediu ao Vinícius Pinotti a contratação de um goleiro. Vou te falar do Michael Suel e do Aderlan, ambos já estão aptos a jogar e eu vou te dizer quando eles estreiam. Também vou te falar da situação do Rodrigo Caio, decidir se ele vai ser vendido ou não. Vou te falar também da viagem do São Paulo, que não conseguiu vir de avião de Chapecó para cá, para São Paulo, e vou te explicar por quê. Vou te contar por que o Matheus Jesus está indo para o Santos e não para o São Paulo, o que aconteceu, essa loucura toda. E por fim, não menos importante, inclusive até mais, vou te falar do momento da torcida, por que nós não estamos atacando a diretoria nesse momento tão ruim e crucial para o São Paulo e por que estamos defendendo o apoio da torcida. Fica aí, vou te pedir antes de tudo para dar um like nesse vídeo, deixar nos comentários a sua opinião e a sua pergunta e se inscrever no nosso canal se você quiser ficar ligado nas notícias e nos momentos de bastidores do São Paulo, tá bom? Então segue aí. Galera, a oposição anda revoltada com a gestão Leco. O que eles fizeram? Reuniram 50 assinaturas de conselheiros e estão fazendo um requerimento para protocolar junto ao Conselho Deliberativo para pedir uma reunião extraordinária. Como é que funciona isso? Reunindo 1/3 do Conselho Deliberativo, eles podem pedir uma reunião extraordinária para que o presidente tenha que prestar contas junto ao Conselho. E essas contas que eles vão exigir que o Leco e o Vinícius Pinotti, que também está no requerimento, prestem, é exatamente sobre aquela multa de 5 milhões do Rogério Ceni de quando ele foi mandado embora, você lembra? Acontece que essa atitude da oposição deixou parte do Conselho Administrativo e alguns dirigentes muito chateados. Eles também não gostaram da multa de 5 milhões do Rogério Ceni, estão querendo inclusive criar um padrão contratual do São Paulo para daqui por diante qualquer técnico ou jogador que passar já existir um padrão e não haver mais problemas daqui por diante. Porém, agora com essas 50 assinaturas reunidas, eles terão que prestar contas ao Conselho explicando como foi feito esses 5 milhões, se será pago, o que foi discutido com o Rogério e por que o advogado que fez o contrato, onde tem a cláusula de 5 milhões para o Rogério Ceni, atuou pelas duas partes, pelo São Paulo e pelo Rogério Ceni. Esse advogado é o nosso dirigente de futebol junto com o Vinícius Pinotti, que é o Alexandre Pássaro. Então é uma reunião extraordinária que vai dar muito o que falar internamente. E se você quiser saber mais sobre esse processo político interno contra o Leco que está acontecendo, eu vou fazer um vídeo especial que deve sair entre terça e quarta, fica alinhado. Pessoal, o mercado da bola é mesmo uma loucura e tudo se altera assim do dia para noite. O Matheus Jesus, que está aqui atrás de mim na foto, era aguardado para ser anunciado até o final da última semana pelo São Paulo. Afinal, ele estava na Ponte, o Estoril comprou e o São Paulo ia pegar o empréstimo direto do Estoril. Acontece que em vez dele ser anunciado no São Paulo, quem está prestes a anunciá-lo é o Santos. Ele já passa inclusive por exames médicos lá. O que aconteceu? Bom, o São Paulo ficou com medo e achou cara e perigosa a negociação pelo Matheus Jesus. A FIFA pode entender que o Estoril contratou o Matheus Jesus só para fazer negócios, o que não é permitido. E ficaria como foi o caso Maidana no ano retrasado, que passou por um clube e veio para cá mais caro e nós quase fomos penalizados por isso. Então o São Paulo preferiu nem entrar na negociação. E o Santos não viu toda essa periculosidade e já está conversando, o jogador deve anunciá-lo na próxima semana se tudo der certo. Pessoal, São Paulo foi jogar contra a Chapecoense ontem no domingo, lá em Chapecó, e não conseguiu retornar de avião, teve que pegar um ônibus de volta, com 12 horas de viagem. O que aconteceu foi o seguinte, eles tinham já a viagem marcada para retornar no domingo à noite de avião, mas quando eles chegaram no aeroporto, o aeroporto estava fechado pelo mau tempo. E foram informados que passariam 4 dias com o aeroporto fechado. Os aeroportos mais próximos também estavam fechados, que seriam Foz do Iguaçu e Passo Fundo. Então São Paulo ficou com duas alternativas na mão. Ou pegava 10 horas de viagem até Floripa para encontrar um aeroporto próximo aberto, ou pegava logo 12 horas de viagem direto para São Paulo. E foi isso que a diretoria resolveu fazer, 12 horas de viagem. Eles saíram às 8h30 da manhã lá de Chapecó, e às 9h30 da manhã o aeroporto reabriu. Mesmo que o São Paulo tivesse aguardado para ver se o aeroporto abria,
Às 9h30 da manhã, quando abriu o aeroporto, só tinha um voo às 7h30 da noite para São Paulo com apenas 8 vagas. E a delegação precisa de pelo menos 32 vagas para trazer os jogadores e a comissão técnica de volta. Era impossível São Paulo voltar ainda nessa segunda-feira, hoje, de avião ao São Paulo. Então o que eles fizeram? Estão agora na estrada rumo ao São Paulo. Não vão treinar nessa segunda-feira, vão chegar cansados. E por isso o São Paulo tenta alterar o jogo de quarta-feira contra o Vasco no Morumbi para quinta, mas acha essa possibilidade quase impossível porque é o jogo da televisão. O Dorival Júnior pediu ao São Paulo a contratação de um goleiro. Lembrando que dos nossos goleiros atualmente no elenco, o Denis encerra o contrato no final desse ano e o São Paulo até agora não chamou para renovação e não deve renovar. O Sidão tem contrato até o final de 2018, ou seja, dezembro do ano que vem finaliza o contrato. E aí se renova ou não vai ficar para o ano que vem essa novela. E depois tem só o menino que é o Lucas Perry, que nunca jogou no profissional como titular. Na verdade nunca nem entrou. E aí o Dorival pediu mais um goleiro pelo menos para o São Paulo. Vai ter uma reunião hoje, segunda-feira, para questionar sobre o elenco. Além do goleiro, quem ele deve pedir, mas por enquanto ele pediu um goleiro para reforçar nessa área. Não foi falado se é porque ele tem visto falhas nas atuações do Renan Ribeiro ou por que ele pediu. Por enquanto, a notícia é essa, ele pediu um goleiro para o São Paulo e o São Paulo inicia as buscas para reforçar essa área do time. Pessoal, Rodrigo Caio, vendido ou não vendido? Eu espero que esse seja o penúltimo vídeo que eu fale sobre essa questão nessa janela. O que acontece é o seguinte, o Zenit da Rússia falou para o tio do jogador que depositaria a multa, a rescisão contratual do Rodrigo Caio, que está em torno de 67 milhões de reais. E até agora, há mais de uma semana, após ter falado isso, ainda não depositou. O que acontece é que o Zenit perguntou para o São Paulo se ele parcelaria a multa. E o São Paulo não está afim de parcelar e não está afim de facilitar a saída do jogador. Já reduziu, eram 111 milhões a multa, e reduziu para 67 na renovação do jogador em abril. Então assim, já deu uma facilitada, né? Era bem mais caro. Eu falei hoje com a diretoria de futebol que disse que não recebeu nenhum dinheiro, não recebeu o depósito ainda do Zenit e espera. Se não depositarem, Rodrigo Caio continua no São Paulo. Pessoal, aqui atrás de mim tá o Aderlan Santos, novo zagueiro já anunciado pelo São Paulo na semana passada, inclusive. Depois de uma longa novela, conseguimos anunciar o jogador. E agora passa por questões burocráticas para aparecer no bid. O São Paulo, inclusive, acha que entre hoje, segunda-feira, e amanhã, terça, ele já deve aparecer no bid e espera que o jogador possa estrear segunda-feira que vem contra o Grêmio. Lembrando que eu perguntei para a diretoria se a estreia dele tinha alguma coisa a ver com a possível venda do Rodrigo Caio. Eles falaram não, de qualquer forma o Aderlan estrearia e só não estreou ainda por questões burocráticas. Então é isso, nos próximos dias o Aderlan deve aparecer no bid do São Paulo. Vocês lembram do Michael que estreou 45 minutos, sentiu dor no pubis e já ficou no refis? Pois é, o Michael Suel, que agora quer ser chamado de Michael, foi apresentado pelo São Paulo há exatamente um mês e uma semana, para ser mais exato. Mal estreou, 45 minutos e já foi lá reforçar o refis. Agora ele já está treinando com bola e já está apto para poder jogar novamente. O Dorival já vai poder contar com eles no próximo jogo contra o Vasco ou contra o Grêmio segunda-feira. E o jogador já está bem. Essa é a notícia. O Michael, camisa 7. Eu luto aqui para não falar Michael Suel, né? O Michael, camisa 7 do São Paulo, já pode reforçar o elenco do Dorival Júnior. Galera, como tudo no São Paulo, tudo no São Paulo anda meio nebuloso, o caso Centurion também não é diferente. O Centurion já finalizou o contrato dele com o Boca e deveria estar aqui em São Paulo se apresentando, inclusive já apareceu no bid. Mas ele não tá, ele tá por aí, inclusive saiu uma foto dele aí numa lancha, curtindo a vida. E o Boca tá conversando com o São Paulo para tentar comprar o jogador. No meio dessa confusão, o Racing, que é o antigo clube dele, apareceu. Lembrando que o Racing tem 30% dos direitos do jogador. O presidente Vitor Blanco disse em entrevista à Rádio Continental que havia enviado uma proposta formalizada para o São Paulo de 6 milhões de dólares, que dá mais ou menos uns 18 milhões de reais, por mais 30% do jogador, detendo assim 50%. E se o São Paulo aceitasse, ficaria com o jogador por mais 1 ou 2 anos atuando no Racing. O que deixou o Boca meio triste, né?
Acontece que eu conversei com a diretoria de futebol que nega ter recebido qualquer proposta pelo Centurion. É importante lembrar que mesmo o São Paulo não tendo recebido ainda essa proposta pelo Centurion, essa proposta pode chegar a qualquer momento no decorrer dessa semana ou da próxima, mesmo com a janela de transferência fechando agora no dia 20. Porque a gente não vai poder comprar jogador de fora com o fechamento da janela, mas eles podem comprar um jogador nosso. Então essa novela do Centurion, mesmo com a janela fechando, ainda pode ter um desfecho. Pessoal, o momento do São Paulo tá assim de quase desistir. Eu nunca em toda a minha vida imaginei que nós passaríamos por isso. Tá existindo todo um movimento nas redes sociais de Fora Leco. E eu vou te explicar por que a gente ainda não abraçou esse contexto. Inclusive, no próximo vídeo eu vou falar como é que funciona o processo de impeachment e de renúncia do presidente para as pessoas ficarem informadas do que aconteceria, quem é que entraria no lugar do Leco. Porém, o que eu acho, que nós do SPFC.net achamos, é que devemos esperar dar os 46 pontos, a certeza de que não iremos cair, para depois entrar na situação política. A gente enxerga que tá tudo errado, que existem cabeças que devem rolar sim. A gente enxerga que o Leco fez um péssimo planejamento, que tá queimando nossos ídolos, que tá tomando um monte de decisão errada. Inclusive, achamos que o Leco hoje é o pior presidente relacionado ao futebol da história. Conseguiu superar o Aidar. Essa é a nossa opinião. Mas a gente tem que salvar primeiro o time e depois falar de política. Então você, como torcedor, se apoia ou não o momento do Leco, primeiro vamos apoiar o time, vamos nos salvar da segunda divisão, que nunca caímos e queremos poder dizer que nunca cairemos. E depois a gente pode falar, olha, o Leco tá errado nisso, essa é a situação interna, a gente tem que pedir ou não a cabeça dele, a gente tem que mudar a diretoria disso ou daquilo. Mas por enquanto a gente acredita que o Morumbi precisa se tornar um caldeirão, que a torcida tem que apoiar o time, tem que apoiar o elenco. Como vocês sabem, a janela tá fechando e provavelmente não venha mais ninguém, se vier uma surpresa. E esse é o elenco que vai lutar contra o rebaixamento. Então a gente acredita que tem que sim apoiar esse elenco, apoiar o Dorival Júnior, apoiar o momento para não cair. Inclusive eu vou pedir para você dar uma assistida no último vídeo e ver o que a gente fala sobre os desafios do Dorival, sobre os bastidores do elenco e sobre esse momento todo. Então, embora vocês possam discordar de algumas coisas que eu tô falando aqui, pensa com a sua cabeça racionalmente se não dá para apoiar esse elenco para não cair e ter o orgulho de dizer time grande não cai. A gente tem que fazer a nossa parte como torcedor. É difícil, é triste. Eu tô assim, acabada. A gente tem que ser racional num momento como esse. Então eu vou pedir para você deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal e deixa por favor a sua opinião no comentário, porque ela é muito importante nesse momento para a gente ter um termômetro da torcida, até porque o que a gente fala aqui, a diretoria escuta lá, embora vocês acreditem que não, mas eles escutam sim. Então eu preciso saber da sua opinião. Opine sobre o momento do São Paulo agora. Um beijo a todos vocês e até sexta-feira.